Meu povo, boa noite, hein, pra vocês. Que terça-feira de Liga dos Campeões, hein? Eu vou falar no final do vídeo um pouquinho sobre cada jogo, mais ou menos os resultados, o que isso pode acarretar. Mas o vídeo vai falar sobre Real Madrid 1-3 contra o Milan e sobre Liverpool 4-0 no Leverkusen. Já digo de cara que os dois placares me surpreenderam bastante. O Real Madrid não vem jogando bem. Quem acompanha aqui, especialmente o Café com Beckler, né, que é o vídeo de segunda-feira, que eu trago o que eu vi de futebol no final de semana. E eu já vinha falando no Real Madrid Celta, no Real Madrid Villarreal, nos outros jogos de Champions contra o Stuttgart e contra o Borussia Dortmund, que o Real Madrid não jogava bem. Ganhou do Stuttgart com um gol de escanteio do Rudiger e depois aquele gol do Endrick. Contra o Dortmund foi porque o Dortmund se jogou todo para trás e depois o Vinícius Júnior fez um segundo tempo soberbo e o Real Madrid conseguiu aquela virada, mas estava perdendo por 2-0. Contra o Stuttgart podia ter perdido também, pelo primeiro tempo e até por parte do segundo. O Stuttgart jogou de igual para igual com o Real Madrid por 80 minutos. E no Campeonato Espanhol, além da derrota para o Barcelona, por um empate contra o Atlético de Madrid, empate também no início do campeonato, já vem dando mostras há muito tempo o Real Madrid de que não está bem. E que chegue na Liga dos Campeões, a sua competição favorita, 10 dias depois de jogar e tomar um 4-0 do Barcelona, eu falei, bom, o Real Madrid vai levantar a cabeça, né? Nem que seja pelo orgulho, pelo isso não pode ficar assim. Não. Foi superado em placar e em futebol pelo Milan. O Milan jogou muito mais bola do que o Real Madrid. Nos 15 minutos finais o Real Madrid foi para cima como dava, encheu a área de gente e tal, colocando zagueiros como centroavantes praticamente. E alguma coisinha conseguiu quase que tirar, né? Por exemplo, teve o gol do Rudiger anulado por meio corpo do Rodrigo. Um impedimento que para mim não é, mas daqui a pouco eu chego lá. Mas desde o primeiro tempo, assim, é muito vulnerável o Real Madrid, né? Por que o Real Madrid joga tão mal? O que acontece para o Real Madrid jogar mal? Talvez seja a principal pergunta. Ele é óbvio no ataque. O Real Madrid tem uma obviedade muito grande de que vai entregar a bola na esquerda para o Vinícius e ele vai tentar achar o Mbappé entre os dois zagueiros, em jogadas normalmente rasteiras, ou que o Vinícius vai tentar sair driblando em diagonal. Praticamente não tem entrada na área de outros jogadores, praticamente não tem ultrapassagens. É entregar a bola para eles e esperar que eles resolvam. E como o time está inseguro nesse momento, também você tem medo de correr para frente para depois não ter que correr para trás e correr errado, então também os jogadores acho que hesitam a fazer muitas ultrapassagens e jogadas mais arriscadas na frente com o que pode acontecer atrás. Por outro lado, Vinícius e Mbappé, especialmente o Mbappé, pressionam muito pouco na frente, então também os adversários vencem muito facilmente as primeiras linhas do Real Madrid, a primeira linha, e conseguem atacar com vento na cara. Isso deixa a defesa muito exposta. Faz muita falta o Toni Kroos para organizar o time, para o time ter mais volume, para o time ocupar mais o campo de ataque. Tem jogadores que são importantes para encher o time, eles enchem o time. E é, por exemplo, o que faz o Toni Kroos, é o que faz o Rodri, o que faz esses jogadores que às vezes parecem meio invisíveis até que eles não estejam, né? E aí, quando eles não estão, a gente começa a ver a diferença que eles fazem para os times. Quem vê eu falando é evidente, né, meu povo, pelo amor de Deus. Com toda com toda a distância que deve ter, com as devidas proporções, é o que eu falo já há muito tempo aqui do Cruzeiro e do Lucas Silva, que é desses jogadores que vão conectando passes, que vão fazendo o time se juntar, que vão fazendo o time avançar metros, e que quando você vai ver, você está plantado no campo de ataque do adversário, e o Toni Kroos, além de tudo, virava a bola de um lado para o outro, tinha chute de fora da área, sabia a hora de acelerar e de frear, leitura de jogo, coisa que não vou nem comparar agora com o Lucas Silva, era simplesmente um exemplo, porque eu já falei aqui dessa importância desse jogador para o Cruzeiro, mas comparando com o Rodri, o Toni Kroos ainda dá outras coisas ao Real Madrid. Verdade que o Rodri dá outras coisas ao Manchester City, esses dois estão fazendo muita falta. Mas o Real Madrid sente muita falta de sair de forma organizada da sua defesa, de encher o campo do adversário de jogadores e de, no momento que está fazendo isso, ter um jogador responsável por organizar o jogo que permitia as entradas do Bellingham, que permitia a chegada do Valverde pelo outro lado com o Carvajal ou com o Lucas Vázquez, a presença do Mbappé como um jogador de área, coisa que ele sofre muito para ser, também impede essas entradas de jogadores de segunda linha, porque o Mbappé está ocupando aquele espaço, e aí seriam dois jogadores mais ou menos disputando a mesma posição no campo. Quando tinha o Benzema, primeiro que ele é melhor 9 do que o Mbappé é melhor jogador que o Benzema, mas para ser um 9 de área, um jogador para ficar ali para definir, o Benzema tem muito mais o cacuete para fazer isso, e o Benzema ainda saía da área e o Real Madrid naquele momento tinha mecanismos muito bem organizados para quando ele saísse, que Vinícius e Rodrigo aproveitassem os espaços. Hoje não tem nada disso, então o Mbappé piorou o Real Madrid, a saída do Toni Kroos também piorou o Real Madrid, o time ficou óbvio, marca mal, sai jogando mal e ocupa mal o campo de ataque.
Real Madrid tá fazendo tudo mal. Pô, por que de vez em quando ainda ganha os jogos e tal? Porque tem tantos bons jogadores. Isso também, tem muitos bons jogadores, mas os jogadores que tem, que decidem, são tão bons, até o Mbappé, o Bellingham, mas principalmente o Vinícius, que dá para virar o jogo contra o Dortmund, que dá para ganhar do Villarreal, do Celta, os últimos resultados que o Real Madrid jogou mal, e ainda assim conseguiu vencer. Mas nos últimos, nem esses caras foram suficientes e o Milan mereceu. Para não falar só do Real Madrid, eu gostei muito de algo que o Paulo Fonseca fez em alguns momentos do jogo, que era um 4-3-3, né? Com o Fofana, que é muito bom jogador, como centro do meio campo, abria o Reinders, que é excelente jogador, pela esquerda, e o Musa pela direita. E quando o time recuava para marcar, o Musa virava lateral, o Emerson Royal virava um secretário de lateral, virava um segundo lateral, 2 para marcar o Vinícius, e aí o Pulisic voltava um pouco mais para ocupar o lugar do Musa, e o Morata voltava um pouco mais também, um muito bom jogo do Morata saindo da área, para fazer esses mecanismos de compensar, porque o Milan se montava com uma linha de 5 para impedir um contra um do Vinícius com o Emerson Royal. Numa dessas jogadas, né, que é uma bola mal afastada pelo Milan, se eu não me engano, foi mal afastada pelo Thiago, né? Desculpa se eu não sei a pronúncia, na Espanha eles falam Thiago, talvez seja Thier, não sei exatamente qual é a pronúncia do zagueiro do Milan. A bola acaba sobrando no pé do Vinícius, boa tabela com o Bellingham. Eu não sei se toca o Emerson Royal no Vinícius para ser pênalti. O Vini converte muito bem, empata para o Real Madrid. E depois o Milan, numa jogada, saída horrorosa do Real Madrid, consegue o 2-1. E no segundo tempo, o 3-1 sai tarde. Porque o Leão tinha perdido 2 contragolpes de forma tão tosca, que é 1 contra 1 com ele dentro da área, e um ele chuta de qualquer jeito na perna do Militão, que fecha muito bem também a verdade, mas assim, resolve muito mal o Rafael Leão. E no outro também ele se embola todo, o Rudiger não chega para lá nele e ele se joga na área. Mas assim, um jogador com quilate do Rafael Leão, que tem como grande forte 1 contra 1 em velocidade, que perca 2 contra-ataques assim, é quase imperdoável. Só não é porque na terceira ele consegue fazer a jogada do gol do Reinders e aí o Milan mata o jogo. Ainda poderia ter sido mais, teve bola que o Lunin pegou. Algumas defesas do Lunin, durante todo o jogo, né, durante todo o processo de construção desse jogo, não foi só depois do 3-1, que o Milan podia ter feito mais gols de um muito mau Real Madrid. Eu estava assistindo depois do jogo alguma coisa na Movistar, na TV da Espanha, e eles já estavam perguntando se o Ancelotti deve ser questionado ou não. Vocês verem como é que tá a coisa. Fato é, o Real Madrid tem 6 pontos, ainda tem 6 pontos e já jogou 3 em casa. Na segunda parte dessa liga, os 4 próximos jogos, só um é no Santiago Bernabéu. Ainda sai para jogar na próxima rodada contra o Liverpool, depois tem a Atalanta fora de casa. Se o Real Madrid voltar só com 3 pontos, é muito pouco, tá? Porque se o Real Madrid voltar com 3, quer dizer que ele perdeu 3. E como ele já perdeu 6, quer dizer que ele vai perder 9. Dos 24 possíveis, o máximo que ele vai poder chegar é a 15. Com 15 pontos, é muito provável que você vá para o playoff, assim, deve ir com 15 pontos para o playoff, e aí pode aparecer qualquer coisa no caminho. Se você ficar bem colocado no playoff, em nono, 11º, você vai pegar os times lá de baixo, né? 22º, 23º, 24º, por ali. Então ainda. Mas assim, tô pensando que o Real Madrid numa dessas pode acabar indo pro playoff, o que vai encher ainda mais o calendário dele, porque o playoff são 2 jogos a mais. Pô, mas só 2 joguinhos e tal, cara. 2 joguinhos são 2 meios de semana. Você ia ter mais ou menos para descansar o seu time e não vai ter. Então, isso se classificar, né? Caso pegue um adversário fraco, caso classifique, caso. Ainda tem que ver, porque ainda, além de tudo é arriscado. Mas enfim, mau momento do Real Madrid. De novo bem o Milan no jogo grande. Eu já vi o Milan algumas vezes essa temporada e quase nunca me chamou a atenção positivamente. Mas contra a Inter, que ganhou e mereceu também, e contra o Real Madrid, 2 jogos imensos da temporada, o Milan jogou muito bem. Pelo menos em alguns jogos esse time está conseguindo levar, mas não tem regularidade nenhuma. E vamos ver o que ele vai ser capaz de fazer na Champions. Se eu não me engano, chega também aos 6 pontos, né? Tinha vencido na rodada passada. Começou perdendo de Liverpool e de Bayer Leverkusen, né? E consegue agora uma reação com 6 pontos, os mesmos 6 pontos do Real Madrid. Por falar em Liverpool e Bayer Leverkusen, foi o jogo que eu assisti de segunda tela. Um muito bom primeiro tempo, muito equilibrado. Até gostei mais do Bayer Leverkusen do que do Liverpool no primeiro tempo. A questão é que na hora de decidir as jogadas, a bola acabou batendo na mão do Frimpong e gol anulado. Eu acho que teve um pênalti do Van Dijk, que se eu não me engano foi em cima do próprio Frimpong, não marcado também. Uma jogada de velocidade dentro da área e algumas jogadas quase bem resolvidas, mas não totalmente resolvidas
pelo Leverkusen, que tanto tinha transições, tinha contra-ataques, como também impedia que o Liverpool pressionasse ele via toque de bola no meio campo. Então, no primeiro tempo eu gostei muito mais do Leverkusen do que do Liverpool. Acontece que no segundo tempo, com 2 gols em 2 minutos, aos 15 e aos 17, o Liverpool acabou com o jogo, o Leverkusen baixou os braços, tomou o terceiro, tomou o quarto. Grandíssimo jogo do Luiz Dias, eu acho um jogadoraço. E olha que tem o Gakpo, que pode jogar naquela posição também. Quando eu falo aqui, por exemplo, do Barcelona, né, que tem os 3 da frente, Lamine, Rafinha e Lewandowski, o Liverpool tem Salah, Darwin, Luiz Dias, e ainda tem no banco o Diogo Jota, que está machucado, o Gakpo, o Chiesa, o Elliott hoje também, a jogada dele do primeiro gol é sensacional, ainda pode jogar de vez em quando numa linha ofensiva. Ou seja, eu acho que não tem 3 atacantes como o do Barça, para mim o trio de ataque do Barça neste momento da temporada é o melhor, mas não tem respiro o Barcelona e o Liverpool tem, né? Isso pode fazer diferença. Um grande segundo tempo do Liverpool, que mostrou coisas de slot, mas muita coisa de Klopp, né? Que o adversário bobeou, ele vai lá e marca. O adversário bobeou, ele vai lá e marca. E o Leverkusen baixou os braços e isso penalizou muito o Leverkusen, que já tropeçou 2 vezes, né? Fica no grupo de times de 7 pontos. A sensação que já se tinha desde temporada passada, que esse Leverkusen estava começando a cheirar mal de data de validade vencida, tá me parecendo isso cada vez mais. Começou encantando, né? Assim, o início da temporada anterior e até o meio da temporada anterior, até fevereiro, março, era um time realmente sensacional, que fazia muitos gols, que jogou contra o Bayern de Munique e venceu 3-0, acho que em Munique na temporada passada, para mim é a obra-prima desse time do Xabi Alonso, mas que já começou a ganhar muitos jogos na mística, na heróica e no coração, nos acréscimos do segundo tempo. Foi mais ou menos assim a trajetória na Europa League da temporada passada, embora tenha poupado titulares muitas vezes, e nessa temporada isso não tem sido bastante. Um time muito vulnerável na defesa, e no ataque falta o mesmo brilho da temporada passada. Para Grimaldo, para Frimpong, até um pouquinho para o Wirtz. Tinha o Hoffmann na temporada passada, essa temporada já foi o Terrier, já foi o Adli, já foi, como nesse jogo, o Alex Garcia, que às vezes se aproximava um pouco mais. Então, enfim, não tem o mesmo desempenho ofensivo, não tem o mesmo desempenho coletivo e defensivamente está bem pior. Não é o time da temporada passada, eu acho que era bem, assim, ele pode brigar pelas coisas, né? E na Liga dos Campeões deve se classificar, no mata-mata, não deve se classificar entre os 8, mas no mata-mata vamos ver. Pode melhorar muito até fevereiro, mas ainda não deu liga como na temporada passada. Um isqueiro que você vai tentando acender e não consegue. Para passar os outros resultados, pô, legal aqui, foi pra... Caceta, simplesmente foi pra Youth League, o meu aplicativo. O que você tá fazendo, cara? Pra onde você foi? Só quero os resultados da Champions de hoje. Vocês vão deixando o like aí enquanto isso, porque não tô entendendo o que aconteceu aqui. Não sei pra onde que foi. Aqui, ó, bom, acho que eu consegui abrir mais ou menos, ou não? Não, ainda não, tô voltando aqui todos os jogos. Eu simplesmente perdi. Eu tô quase fechando o aplicativo, abrindo de novo. Consegui. Abri os jogos da Liga dos Campeões. Vamos lá, meu povo, foi mal aí, hein? O Dinamo de Zagreb venceu o Slovan Bratislava fora de casa 4-1. Não é nada, não é nada. O Dinamo, que começou tomando o 9-2 do Bayern, né? Já tem 7 pontos. Depois daquilo ali ganhou 2, empatou 1. Já tem quase uma pontuação que é o que dizem é necessária para se classificar entre os 24. Então, numa dessas, o Dinamo já vai conseguir se classificar. O Girona tá sofrendo na Champions, tadinho do Girona. Girona perdeu, em relação à temporada passada, os melhores jogadores, né? O Dobvik, que foi artilheiro de La Liga, foi para Roma. Perdeu o Alex Garcia para o Bayer Leverkusen, perdeu o Eric Garcia para o Barcelona, perdeu o Savinho e o Ian Couto, e nesses o Girona nem dinheiro ganhou, porque eram jogadores que estavam emprestados, então assim, perdeu 5 titulares, e ainda se machucaram talvez os 2 jogadores mais experientes, o Dani Blind e o Oriol Romeu, que tinham jogado Champions e tal, se lesionaram, acho que antes da segunda rodada da Champions, assim, um final de semana antes, e só vão voltar no final do ano. Então é um time que está sofrendo com a Champions. A Champions está atropelando o Girona, que também não está bem no Campeonato Espanhol. Era o normal, né? O normal desse time não é brigar por G4 na Espanha o tempo inteiro. Tomou 4-0 do PSV, o Gironinha só tem 3 pontos até aqui. O Sporting fez 4-1 no Manchester City, isso aqui é uma doideira. 3 derrotas seguidas do Manchester City, hein?
Perdeu na Copa da Liga 4-1 pro Tottenham, perdeu 2-1 do Brentford, né, esse final de semana. Não, do Bournemouth, do Iraola, esse final de semana. E tomou... Não lembro pra quem perdeu o Manchester City. Não lembro. E tomou agora esse 4-1 do Sporting. 3 derrotas em 3 jogos. Momento esquisito do Manchester City, que também empaca nos 7 pontos, porque já empatou com a Inter, ganhou 2 e toma essa goleada do Sporting. Excelente para o Ruben Amorim, porque vai chegar em Manchester grandão para dirigir o Manchester United. Acaba que é fechar bem as coisas com o Sporting. Acho que a torcida do Sporting vai ficar chateada e tal, mas assim, pelo menos deixa um sabor um pouco doce, né, na boca do torcedor sportinguista. E o Gyökeres, com esse jogo, ele se reivindica para a Europa, né? Porque uma coisa é contra o Arouca, é contra o Gil Vicente, é contra o Santa Clara e tal, quando faz 3 gols no Manchester City, ainda que 2 de pênalti. Foram 2 de pênalti, né? Se eu não estou redondamente enganado, esse jogo eu não assisti. Enfim, o Gyökeres se reivindica para daqui a pouco ser um desses pretendidos por muitos times europeus. O Celtic fez 3-1 no Leipzig. Aqui me chama a atenção que o Leipzig não pontuou ainda na Champions. É bom time, mas não encaixou nessa Champions. E agora perdeu do Celtic, que tinha tomado 7 do Dortmund. O Dortmund se recupera da derrota para o Real Madrid fazendo 1-0 no Sturm Graz. 9 pontos para o Dortmund em 12 possíveis, tem boa pontuação. E o Mônaco chega aos 10. Ganhou do Bolonha, que também não é nem de perto mesmo da temporada passada. 1-0. O Mônaco também já vai encaminhando sua ida para o playoff numa boa colocação e sabe-se lá se o Mônaco não pode beliscar alguma coisinha a mais. Faltou Lille e Juventus, 1-1, empate dos dois. 7 pontos também para a Juve, né? Ganhou as 2 primeiras, perdeu na anterior em casa do Stuttgart e agora empata com o Lille, que começou perdendo, ganhou dos 2 times de Madrid e ganhou da Juventus. A tabela do Lille começou muito complicada, tá? A tabela do Lille inicialmente tinha Sporting, Real Madrid, Atlético de Madrid e Juventus. Então, a partir de agora, o Lille deve pegar um pouco mais de facilidades e com esses 7 pontos, tá todo mundo muito embolado por ali, pode disparar. Quem não está embolado é o Liverpool, né? Que chegou aos 12, 100% de aproveitamento. Vamos ver o que a gente tem nessa quarta-feira para acompanhar de Liga dos Campeões e eu conto com vocês. Eu estou em Milão, para quem não viu o Café com Beckler ontem, eu estou em Milão para acompanhar Inter e Arsenal. Essa rodada não teremos cobertura na TNT do Barcelona e eu falarei do Barcelona na quinta. Dá tempo de eu chegar em casa, assistir um pouco mais do jogo do que simplesmente ver gols ou melhores momentos para falar com vocês. Então o máximo que eu vou fazer amanhã é repassar assim, resultados, mas vou falar do Barcelona na quinta-feira, no vídeo da semana do Barça. Eu analiso também o jogo contra o Estrela Vermelha. Tá falado, meu povo? Boa noite para vocês, hein? Deixa like aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até amanhã pós Internazionale e Arsenal. Valeu!